Fala pessoal, boa noite galera que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, tranquilo, novo de loja, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo essa live que é postada no YouTube também, todas as lives que eu faço no Instagram, depois que termina eu posto aqui no meu canal no YouTube. Então se você está assistindo aqui no meu canal no YouTube, já deixa o teu like aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho que sempre que subir um vídeo novo você é notificado. Quem está chegando por aqui, o Joston Cunha está no pezinho da conversa, a Patrícia de Lagarto em Sergipe, a MV Ribeiro está novo de loja por aqui. Pois bem galera, como eu falei no início ali, como eu falei ali por volta de umas 17 horas, a live de hoje se destina a começar a analisar o projeto de lei que foi proposto hoje pelo excelentíssimo senhor ministro da Justiça, Sérgio Moro, objetivando alterar uma série de coisas no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei das Execuções Penais, na Lei das Organizações Criminosas, dos crimes praticados por organizações criminosas, enfim. Se metade desse projeto de lei for efetivamente aprovado no Congresso Nacional, nós teremos a maior mudança nos últimos 30, quiçá 40 anos no direito penal e no processo penal brasileiro. Inclusive, as partes que eu julguei mais relevantes, eu li o projeto de lei todo, foi disponibilizado no pessoal do Antagonista, disponibilizou, mandaram pelo WhatsApp e tal, e eu li o projeto de lei todo. Só para ser nem metade, se 25% desse projeto de lei efetivamente for aprovado no Congresso Nacional e for colocado em prática, será a maior transformação jurídico, penal, processual penal e de execução de pena que nós vamos ter nesse país desde a Lei das Execuções Penais, que é de 1934. Há mais de 30 anos que não se propõe uma mudança tão drástica em certos institutos que são pilares do ordenamento penal e do processo penal brasileiro. E seria impossível para mim analisar uma mudança tão gigantesca numa live de 1 hora. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir a análise desse projeto de lei por partes e vou analisar primeiro aquelas partes que eu julgo serem mais relevantes e também aquelas partes que eu julgo serem mais prováveis de serem aprovadas conforme foi enviado o projeto. Tem algumas coisas aqui, eu não vou tratar disso hoje, que eu particularmente reputo como inconstitucional de pleno. Então eu acredito que não vai chegar a ser apreciado. Mas outras mudanças são perfeitamente factíveis, perfeitamente possíveis, e a probabilidade dessas mudanças serem implementadas nos próximos meses é gigantesca. E qual é a vantagem? Se você está acompanhando a discussão já a partir do projeto de lei, na hora que isso virar lei publicada e vigente, você não vai ter dificuldade de entender as mudanças. Veja, se você é estudante de direito, ou se você é operador do direito recém-formado, ou se você está estudando para concurso público, nós vamos viver doravante um momento ímpar. Vocês vão poder acompanhar passo a passo todas as principais mudanças que a legislação penal e processual penal vai sofrer esse ano. Coisa de quem começar a estudar isso aí daqui a 2, 3 anos, vai ter que aprender sem ter tido esse arcabouço de acompanhar aos pouquinhos desde a propositura do projeto de lei. Então aproveitem essa oportunidade, a geração de vocês está tendo uma oportunidade de ouro de acompanhar do início a alteração mais significativa das últimas décadas na legislação penal, processual penal e de execução de pena. E como é uma coisa tão importante, mas tão importante, eu vou dividir em diversas lives. Eu acho que eu vou fazer de 6 a 8 lives de temas específicos. A live de hoje é especificamente sobre as excludentes de ilicitude, tá? A proposta de alteração em relação às excludentes de ilicitude, mais notoriamente em relação à legítima defesa. Depois eu vou fazer da execução provisória da pena, depois eu vou fazer dos embargos infringentes, depois eu vou fazer do tribunal do júri. E antes que alguém me pergunte, eu acredito sinceramente
que isso seja mudança para o primeiro semestre de 2019. É por isso que vocês têm que estar atentos. E só um detalhe, toda live que eu faço aqui, sempre aparece gente querendo levantar discussões políticas. A minha discussão não é política, a minha discussão é jurídica. Se você tiver afim de uma boa discussão jurídica, seja muito bem-vindo. Se você tiver afim de discutir política, você está no lugar errado. Beleza? Então vamos lá. Bom, existe aqui uma proposta de alteração no Código Penal no que diz respeito ao artigo 23 e ao artigo 25 do Código Penal e, posteriormente, também uma alteração no Código de Processo Penal, no artigo 309 do Código de Processo Penal. Vamos por partes. O que é que o ministro Sérgio Moro propôs? Ele propôs que, no artigo 23, que é o artigo que diz não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, inciso 1, em legítima defesa, inciso 2, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, inciso 3. Esses são os excludentes de ilicitude normativos. Para quem não sabe, nós temos hoje 5 excludentes de ilicitude normativos e um supralegal. 4 excludentes de ilicitude estão no artigo 23 do Código Penal. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. O 5º excludente de ilicitude normativo está lá no artigo 218C. O artigo 218C do Código Penal versa sobre o crime de estupro, simulação do estupro, divulgação de cena de estupro, e no parágrafo 2º do artigo 218C tem uma 5ª excludente de ilicitude normativa. E a nossa jurisprudência admite uma excludente de ilicitude supralegal, que é o consentimento do ofendido em relação a bens jurídicos disponíveis. A alteração proposta no Código Penal diz respeito, não tem excludente de ilicitude no crime de aborto não, AGECOM. São essas 5 excludentes de ilicitude normativas e uma supralegal. Pois bem, a primeira aqui, pessoal ligando para mim na hora da live, a primeira proposta de mudança aqui está no artigo 23 do Código Penal, que ele passaria a ter um parágrafo 2º dizendo: o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Veja, quando você está estudando os excludentes de ilicitude, você aprende que o indivíduo responde pelo excesso doloso ou culposo. O que é o excesso doloso ou culposo? É tudo aquilo que extrapola o limite do excludente de ilicitude. Vamos pegar aqui especificamente a figura da legítima defesa. A legítima defesa ela pode ser empregada até o estrito limite de fazer cessar a capacidade ofensiva do agente agressor. Quando você pega hoje a redação do Código Penal que define legítima defesa, ele diz que age em legítima defesa quem repele a agressão injusta, atual ou iminente a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários de repulsa. Ou seja, usar moderadamente significa dizer que eu posso me valer da legítima defesa até o estrito limite de fazer cessar a capacidade ofensiva do agressor. Então imaginemos aqui 2 situações meramente hipotéticas e exemplificativas do que nós temos hoje, para então nós podermos aprender qual é a mudança que está proposta. Ô amor, uma mulher boa tem tudo, ó. Minha mulher veio transmitindo aqui, trouxe cafezinho. Beijo, amor, beijo. Leva os cachorrinhos aí. Bem. Trouxe cafezinho aí. Felipe que tem uma mulher boa, né? Então, voltando para o que eu estava dizendo, nós temos duas hipóteses aqui que vamos criar para entender como é que funciona a legítima defesa hoje. Imagine a primeira situação hipotética. Imagine só que eu estou na minha, sem bulir com ninguém, sem mexer com ninguém, andando na rua. De repente, um desafeto, uma alma cebosa, uma pessoa que não gosta de mim, está avançando para cima de mim com uma estrovenga, com uma foice, parecendo aquele demônio de Silent Hill para me matar. O cara está avançando, o cara tem 2 metros de altura, todo torado, com a foice na mão, avançando para me matar.
Para não ser morto, eu saco a pistola, aponto para ele e deflagro o primeiro disparo. Ele é alvejado, mas continua avançando. Eu deflagro o segundo disparo. Ele é alvejado, mas continua avançando. Eu deflagro o terceiro disparo. Ele é alvejado e tomba, cessando a capacidade ofensiva. Em tese jurídica, eu estou agindo amparado pela excludente da legítima defesa. Eu tinha uma agressão injusta, atual, manifesta contra o meu bem jurídico, vida, ou o meu bem jurídico, integridade física. Para não ser morto por aquele cara, ou para não ser lesionado por aquele cara, eu deflagrei disparos. E veja, mesmo tendo deflagrado 3 disparos de arma de fogo, naquele contexto era necessário para fazer cessar a injusta agressão do agente. O cara estava avançando para em cima de mim. Eu ia fazer o quê? Eu ia morrer? Eu ia cantar um poema para ele, como algumas pessoas que vivem no fantástico mundo de Bob sugerem. Eu ia chegar e virar para o cara: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não, óbvio que não. O errado é ele que está me agredindo, não sou eu que estou me defendendo. Se ele vier, é meu patrão. Do jeito que tem homem vindo, tem um voltando. Então, eu deflagrei 3 disparos, mas eu agi amparado pela legítima defesa. Eu consegui fazer cessar a capacidade ofensiva. Foi naquele contexto, os 3 disparos foram necessários para fazer cessar a capacidade ofensiva. Agora, vamos imaginar uma segunda situação hipotética. Suponha que o meliante avance para cima de mim para me matar. O cara venha com estrovendo, o cara venha com a foice. Eu começo a me proteger, eu saco a arma, eu estou com a arma aqui na posição sul, quando ele vem eu saco e escalo a arma para ele. O cara vem avançando para cima de mim, eu deflagro o primeiro disparo. Quando eu deflagro o primeiro disparo e ele é alvejado, ele tomba. Está ferido, está vivo e tombou. O cara tombou, o cara, pedi. Eu me aproximo, dou o baculejo, vejo que ele não tem mais nenhum meio ofensivo contra a minha pessoa. Mas eu tô puto da vida com ele, eu dou um tiro na perna dele. Esse segundo disparo que eu efetuei desnaturou a minha legítima defesa. Esse segundo disparo que eu efetuei caracteriza aquilo que hoje o parágrafo 1º do artigo 23 chama de excesso punível. Eu agi em excesso doloso. Como eu extrapolei o limiar da legítima defesa, eu respondo por crime a título de excesso doloso. É o que vale hoje. E é lógico que exista isso. Só que aqui, pessoal, nós precisamos ter um cuidado muito grande. Eu estou relatando uma situação perfeita e ideal. Eu estou relatando uma situação onde eu consigo ter o perfeito controle sobre todas as circunstâncias e todas as condutas praticadas. Veja que no primeiro exemplo que eu dei, eu falei, o meliante está vindo, eu deflagro o primeiro disparo, ele é alvejado, não tomba, eu deflagro o segundo disparo, ele é alvejado, não tomba, eu deflagro o terceiro disparo, ele é alvejado e tomba. Isso é uma situação perfeita. Isso é uma situação ideal, só que tem um problema. Essas situações perfeitas e ideais só existem no cinema ou nos livros de criminologia. Na vida real elas não existem. Na vida real as coisas acontecem muito mais rápido, acontecem no susto, acontecem na descarga de adrenalina, acontecem na tensão. Sabe como é que acontece na vida real? A criatura vem para cima de mim para me matar, eu vou escalar a arma para ele, e se tiver no modo automático eu vou sentar o dedo me evadindo. Ele vai avançar para cima de mim, nem a empunhadura correta eu vou fazer isso aqui, ó. E tentar me proteger e segurar o dedo em cima dele. Se tiverem 15 disparos, vão os 15 disparos do carregador. Se tiver uma bala na agulha, vai uma bala na agulha. E aí o que é que acontece hoje? Acontece que numa casuística como essa, eu seria enquadrado em sede de crime na modalidade excesso punível, na modalidade excesso doloso. Na proposta de alteração do Código Penal, que me parece uma proposta extremamente razoável, existiria a possibilidade de aplicar-se nesse caso o que está no parágrafo 2º da redação proposta. O juiz poderá reduzir a pena e até deixar de aplicá-la, ou seja, o juiz reconhecer o perdão judicial,
se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O que é excusável medo? É o medo do homem comum. É o medo do homem médio. As pessoas normais, quando estão numa situação de agressão, elas temem e tentam se proteger de todas as formas. O meliante, quando vem pegar o cara vai se defender e ele vai tentar se defender do jeito que der. Ele se abaixa e se tiver armado começa a atirar. Se ele estiver no carro, ele bota o carro para cima. Ele age no susto, ele age no medo, ele age no espanto. E a lei agora vem proteger o cidadão. Sabe por quê? Porque a lei existia para proteger o meliante. Nesse sentido, a lei exigia do cidadão que o cidadão agisse com ponderação, com moderação, com limite, num contexto onde ele era pego de surpresa, era tomado por medo e estava sob uma descarga de adrenalina. A lei transferia a responsabilidade da ponderação para o cidadão. O que a proposta de reforma do Código quer fazer é transferir a bronca para o meliante. O meliante que não venha. O meliante que fica na dele. Já passou do tempo da gente estar preocupado em proteger bandido que vem abordar cidadão na rua. A gente tem que usar a lei para proteger o cidadão. Veja aquele caso da Ana Hickman. Quem sou eu para questionar decisões do parquê do Ministério Público? Mas com todo o respeito do mundo, aquela denúncia ofertada e recebida contra o cunhado da Ana Hickman vai de encontro à realidade que as pessoas vivem quando submetidas àquela situação. Se você não sabe do caso do cunhado da Ana Hickman, o cara foi defender a Ana Hickman, na hora da agonia deflagrou um disparo, não sabia se o cara tinha cessado a agressão, deflagrou a morte de 2 disparos e foi enquadrado em tentativa de homicídio. Na verdade, foi enquadrado em homicídio consumado, melhor dizendo. Se esse dispositivo normativo estivesse em vigor, o juiz poderia simplesmente reconhecer a não aplicação de nenhuma responsabilidade, porque ainda que o indivíduo tivesse agido em excesso, ele agiu em excesso em decorrência de medo excusável, surpresa ou violenta emoção. Então é aquela história. Eu estou aqui na minha, suponha, eu estou dentro do meu veículo parado no sinal com a minha pistola aqui no meio das pernas. Aí o meliante aparece na frente para me abordar e outro aparece de lado. Eu saco a pistola, aponto para o cara que está aqui do lado, meto a primeira e arranco. Passo por cima do que está na frente e alvejei o que está aqui do lado. Eu não precisaria me preocupar se vai existir um enquadramento em excesso doloso ou culposo. Por quê? Porque eu agi sobre excusável medo, surpresa e violenta emoção. Se esse dispositivo efetivamente for introduzido no Código Penal, a lei vai reconhecer que não é razoável me exigir uma conduta calma, pensada e ponderada numa situação em que eu fui pego de surpresa, em uma situação que eu fui pego desprevenido. A lei passará a reconhecer que é razoável o cidadão extrapolar o limite dos excludentes de ilicitude, porque ele não está enquadrado em uma situação perfeita, ele não está enquadrado numa situação ideal. Eu insisto, o Código Penal brasileiro, do jeito que está hoje, ele joga para o cidadão a responsabilidade de ter uma conduta perfeita e ilibada para ver reconhecido em seu favor ou excludente de ilicitude, ainda que ele seja tomado de medo, surpresa ou violenta emoção pela ação do agressor. O cara me agride e eu ainda tenho que ser ponderado com ele. Então, esse dispositivo, ao meu sentir, é muito, mas muito importante e válido na proteção do cidadão face ao meliante. Porque o que acontece o que acontece de fato é que quem reage, principalmente nas situações de violência urbana que existem em nosso país, quem reage no susto. Não faz sentido você pegar, por exemplo, um dono de um estabelecimento comercial que já foi roubado 10, 20, 30 vezes, que às vezes chega no final do mês, não tem como honrar os títulos, não tem como honrar o pagamento dos funcionários,
porque foi roubado ali 2, 3 vezes no mesmo mês. Esse cara, quando for roubado de novo, se ele meter bala, se ele efetuar disparos meliantes, não faz sentido ele se preocupar se ele vai ser responsabilizado por homicídio consumado ou tentado, porque na hora do susto ele não teve o controle emocional para saber o limite do excludente de ilicitude. É você tirar a bronca de cima do meliante e jogar a bronca em cima do cidadão. Por que o meliante não pode pagar o preço? Por que o bandido não pode se lascar? Por que o cidadão sempre tem que arcar com a responsabilidade? Será que o meliante é pobre coitado? Isso só funciona em livro de criminologia. Na vida real isso não funciona. E a lei brasileira, pelo menos a proposta de alteração, vem a reforçar que o cidadão tem o direito de não agir de forma perfeita quando tomado de assalto, quando tomado de medo excusável ou de uma surpresa, que é o que normalmente acontece. Também foi proposta a mudança do artigo 25. O artigo 25, parágrafo único, o artigo 25 disciplina o que é legítima defesa. O parágrafo único passaria a constar com 2 dispositivos. O inciso 1 dizendo, parágrafo único, observados os requisitos do caput, considera-se em legítima defesa 1. O agente policial ou de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado previne a injusta e iminente agressão a direito seu ou de outro. 2. O agente policial ou de segurança pública que previne a agressão, o risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. Professor, para que isso? Teve gente que me perguntou isso hoje nas redes sociais. Para que isso aqui? Isso não já existe? Não, isso não existe. Isso é um respaldo jurídico. Bruno, perfeito, o cunhado da Ana Hickman foi absolvido. Mas se já existisse esse dispositivo, ele não seria sequer denunciado. Aí é que está, ele não seria sequer processado. Porque hoje o cidadão que age em legítima defesa, se recair sobre ele a pencha de excesso, ele vai ter que gastar muito com um processo. A ideia é que ele sequer chegue a ser processado. Tranquilo? Bom, mas aí teve gente que me perguntou hoje, professor, isso não já existe na lei? Para que esse parágrafo, para que esses incisos? Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Os nossos policiais, eles precisam do máximo de respaldo jurídico que a lei puder dar. De novo, os nossos policiais, eles precisam do máximo de respaldo jurídico que a lei puder dar. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que aquilo que diz respeito aos policiais, se não for dito com todas as letras, se não for dito com todas as palavras, vai ter gente que vai dar um jeito de deturpar para lascar a polícia. Por quê? Porque nós passamos 2 décadas criando uma ideologia que polícia era ruim, ao invés de criarmos uma ideologia que polícia é a barreira de contenção do caos. Então, quando você vai tratar com a polícia, para muitos membros da sociedade, você não pode dizer assim só, ali o policial pegou o coco. Você tem que dizer, o policial pegou o coco colhido do coqueiro, da beira da praia de Catuama, que foi cedido pelo dono do terreno chamado fulano de tal. Infelizmente é assim. E hoje existe uma discussão gigantesca que algumas pessoas levantam, que dizem, por exemplo, que o policial só pode reagir se ele for agredido primeiro. Tem gente que abre a boca e diz assim, olha, o policial só pode atirar se atirarem nele primeiro. Se atirarem primeiro no policial, o policial reage e está abrangido pela legítima defesa. Só tem um problema, se atirarem primeiro no policial, o policial não vai reagir não. Vai ter salva de 7 tiros, toque de corneta e uma viúva chorando. Eu postei nas minhas redes sociais hoje uma guarnição PMRJ encurralada sobre tiro de .50, 762 e 556. Quem tem costume com armamento, pelo barulho, pelo som dos disparos que estavam sendo efetuados contra a guarnição, vai identificar no mínimo 3 calibres. Vai identificar uma rajada de .50, vai identificar disparo de 762 e vai identificar disparo de 556. Se o policial esperar que atirem nele primeiro para reagir, o policial vai morrer. E não é justo você pegar os homens e mulheres que compõem as corporações policiais e dizer que em troca de um garantismo monocular você deve esperar ele ser agredido primeiro. Esse dispositivo é para deixar claro, para não ter nenhum
nenhuma sombra de dúvida que se o policial agir preventivamente em situação de conflito armado onde haja risco iminente, não precisa ser o risco real, ele está acobertado e protegido. Giovanni, isso é dar carta branca ao policial para atirar, para matar? Por óbvio que não. Lógico que não. Quem fala um negócio desse não conhece a realidade da grande parte das corporações policiais brasileiras. Polícia quer trazer o cara preso. Agora você não pode pedir que os nossos policiais eles se exponham. Então, quando o projeto de lei diz o agente policial ou de segurança pública que em conflito armado, troca de tiros, ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta agressão, ele está amparado pela excludente da legítima defesa. Em tese, o tiro de sniper deixa de ser crime. Show! Perfeito! É isso que se espera. O policial está aqui fazendo uma abordagem. O cara está lá com um fal na bandoleira. O cara fez menção de atirar, o policial atira primeiro. Se alguém tiver que chorar, que não seja a esposa nem a mãe do policial. Isso é o mínimo que nós podemos dar de respaldo jurídico às instituições policiais. Eu venho dizendo isso há 10 anos, quem me acompanha nas redes sociais sabe. Eu venho dizendo isso há 10 anos, nós pegamos os nossos policiais e lançamos eles no covil dos leões sem o mínimo de resguardo jurídico. A gente pega o nosso policial e solta ele no meio do Coliseu cercado de leões e se ele matar um leão ele responde por crime ambiental. Isso é absurdo. O que foi encaminhado hoje ao Congresso Nacional nada mais é do que uma forma de dizer aos policiais: você está trabalhando direito? Você está empregando a força de forma progressiva? Você lembra lá do seu curso de formação na academia, aquela pirâmide do emprego de força? Haja daquela forma que se você precisar alvejar um meliante, a lei lhe protege. É isso que o artigo 25, no seu inciso 1 e inciso 2, está trazendo. E veja como nós chegamos ao absurdo de precisarmos do inciso 2. O inciso 2 diz: o agente policial ou de segurança pública que previne a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Houve um fato, eu não vou aqui narrar o local, não me interessa denigrir a imagem de seu ninguém, tá? Mas houve um fato, essa cena ganhou uma repercussão enorme aí nas redes sociais. Vocês acham essa cena até no meu Instagram e no meu Facebook, se vocês procurarem. Um meliante estava com uma senhora, o cara segurou uma senhora, devia ter uns 65 anos de idade, a vítima, com uma faca no pescoço dela, cercado por todo lado pelos policiais. E os policiais: solta a mulher, solta a mulher. Cara, não, vamos baratinar, solta a mulher. E cercando: solta a mulher. Eles deram centenas de chances do meliante se render. Eles deram centenas de chances do meliante soltar a vítima e se render e ser capturado. Lá no final, quando viram que ele não ia soltar, deflagraram um disparo e mataram o cara. E libertaram a vítima com vida. Quem estava assistindo bateu palma. Bicho, eu postei isso nas minhas redes sociais. E o que teve de gente que veio dizer: absurdo, o policial atirou para matar, isso não existe, processa, vamos atrás, cadê o Ministério Público para agir, tem que responder a inquérito policial militar. Os caras atiraram no marginal, estavam mantendo a vítima como refém. Esses caras merecem uma medalha, esses caras merecem uma anotação na ficha funcional. Como é que tem gente que ainda para dizer que eles estão errados? Eu não vi uma pessoa desses dizer: não, o meliante estava errado. O meliante teve centenas de chances de desistir da empreitada criminosa e não desistiu. Por que é errado são os policiais que o alvejaram? Por que é que o bandido nunca está errado? Então, esse inciso 2 vem trazer o óbvio. Mas é o que eu digo, quando se trata de polícia no direito, infelizmente a gente tem que dizer: o policial calçou o coturno feito de couro sintético de cor preta 3/4 comprado nas botas vento que veio pelo Sedex do Correio. Porque se não for assim, vai ter gente que vai achar um jeito de lascar os policiais. Então, nesse caso aqui, o que a lei vem fazer é trazer mais esse respaldo. O inciso 1 traz a possibilidade da legítima defesa antecipada do policial, o policial não precisar ser agredido para reagir, o que
para quem trabalha nas corporações policiais sabe, cuidado com o que eu estou dizendo, quem trabalha nas corporações policiais sabe como isso vai fazer a diferença. Só quem está na rua todo dia sabe como isso vai fazer a diferença. E antes que alguém chegue e diga, o professor está defendendo que o policial deve atirar para matar. Não. O professor está defendendo que o policial deve empregar de forma progressiva os meios de dissuasão e força. Mas, se ele chegar ao limite de precisar deflagrar disparo de arma de fogo para conter um marginal, que esse policial não seja responsabilizado, que ele possa ser enquadrado num diploma normativo que diga com todas as letras que o que ele fez não é crime. Ok? Beleza? Então, essa é a alteração que foi proposta para o artigo 25, mas coadunado com ela, veio também uma proposta de alteração para o Código de Processo Penal, mais especificamente uma proposta de acréscimo do artigo 309-A. De novo, artigo 309-A no Código de Processo Penal. Vou ler a proposta de redação. Se a autoridade policial verificar, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, que o agente manifestamente praticou o fato nas condições constantes no inciso 1 ao 3 do artigo 23, praticou o fato em um excludente de ilicitude, poderá fundamentadamente deixar de efetuar a prisão sem prejuízo da investigação cabível, registrando em termo de compromisso a obrigatoriedade de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revelia e prisão, ou traduzindo em bom português. Quem é meu aluno no JUS 21, quem fez qualquer curso que eu ministro aula no JUS 21, seja o AB, seja o Projeto Delta, seja o Carreiras Jurídicas, já me ouviu falando várias vezes que o delegado de polícia, em meu sentir, ele deve se furtar, ou seja, ele não deve fazer, dever se furtar é não dever fazer, ele não deve instaurar a PFD se ele reconhece excludente de ilicitude. Eu já disse isso, eu não sei se alguém que está me assistindo já viu falando isso em live, ou já leu isso em livro meu, ou já assistiu a alguma aula, mas eu falo isso abertamente, que em minha opinião, o delegado de polícia não deve lavrar a PFD se há manifestamente um excludente de ilicitude. Não faz sentido lavrar a PFD se o cara não cometeu crime, se ele não cometeu crime por excludente de ilicitude. O problema é que algumas pessoas defendem que essa análise só poderia ser feita por juiz, não poderia ser feita pelo delegado de polícia. Eu já vi muitas pessoas dizerem o seguinte, GC, mas bandido mata muito mais, ele nunca vai ter respaldo jurídico, tá? Dizer que polícia mata é fácil, vamos dizer que bandido mata muito mais do que polícia, porque eu tenho certeza que morre muito mais gente na mão de bandido do que na mão do policial. Vamos valorizar os bons policiais, que a grande maioria da corporação é de gente de bem que quer trabalhar direito e que precisa de respaldo. E eu não sei que temor é esse de respaldar a polícia. Os países sérios do mundo respaldam a polícia. Os países sérios do mundo dão todas as condições jurídicas aos seus policiais. Mas voltando ao que eu estava falando. Então, não faz o menor sentido você prender alguém que agiu amparado por um excludente de ilicitude. Mas muitos juristas ainda defendem a tese que essa análise não é do delegado de polícia. Essa análise é do juiz. Muita gente defende a tese que o delegado é um mero autor de procedimentos administrativos, que não é dado fazer ele juiz de ponderação. E por mais absurdo que possa parecer, por mais obtuso que possa parecer, muitos delegados de polícia, para não arrumarem problema, para não arrumarem confusão para si, o que é que eles fazem? Autuam em flagrante e deixa resolver na audiência de custódia. Agora, imagine a seguinte situação. Vou trazer para mim, para não dizer que eu estou falando dos outros. Imagina só que eu estou quieto na minha, sei lá, estou num restaurante comendo com a minha esposa, sentado lá comendo uma pizza com minha esposa. O marginal chega para me atacar. O meliante chega para me abordar. Eu saco a minha arma e deflagro um disparo nesse marginal, esse marginal tomba em óbito. Eu aciono a polícia, eu aciono o CIODS, o 190, a polícia chega, eu sou levado à delegacia. Eu vou ser autuado
em flagrante delito por crime de homicídio. Vou esperar a audiência de custódia do lado de marginal se eu agir amparado pela excludente de ilicitude. Vou depender da discricionariedade do delegado para saber se o delegado é um delegado progressista que entende que apenas deve fazer o registro da ocorrência ou se é um delegado classicista que entende que não, clássico no sentido clássico e conservador, que entende que autua em flagrante delito é o que me resolva na audiência de custódia. O cidadão não pode ficar entregue a essa volatilidade. A ideia aqui é dizer taxativamente, senhor delegado de polícia, o senhor pode sim fazer esse juízo de ponderação. Senhor delegado de polícia, o senhor pode sim não autuar o indivíduo em flagrante delito. Se o senhor achar que deve diligenciar, diligencie, baixe uma portaria e instaure um inquérito. Mas evite prender em flagrante delito aquele que notoriamente agiu amparado por um excludente de ilicitude. Isso é, na minha percepção, uma evolução do direito penal. Um direito que deixa de ser garantista monocular para ser um direito na defesa do cidadão. Eu não vejo por que atacarem isso. De coração, eu vi um zum nas redes sociais, eu vi um zum hoje, pessoal, que isso era um absurdo, que o Sérgio Moro estava louco. Eu não consigo entender como é que as pessoas atacam a proposta. Tem coisa aqui que eu sou crítico, como eu disse, eu vou fazer live dizendo que é que eu sou crítico. Tem coisa nessa proposta que é inconstitucional desde a origem. Não deveria sequer ser apreciado na Comissão de Constituição e Justiça. Vou falar no momento oportuno. Mas como é que alguém pode ser contra você respaldar o delegado de polícia, respaldar juridicamente o delegado de polícia, para o delegado de polícia reconhecer o excludente de ilicitude? Como é que alguém pode ser contra a criação de um mecanismo jurídico que permita ao delegado de polícia fundamentar e dizer: eu não prendi em flagrante pelo 309A do CPP? Não me parece razoável. Eu não sei qual é o temor que algumas pessoas têm de respaldar juridicamente o trabalho policial nesse país. Pegue qualquer país juridicamente respeitado do mundo, ele vai valorizar o trabalho policial e respaldar juridicamente. França, Espanha, Portugal, Inglaterra, não vou nem citar Estados Unidos, que o povo não gosta dos Estados Unidos, Canadá, são países sérios, Suíça, Israel, Japão. Todos esses países têm a preocupação de criar mecanismos jurídicos que tornem extremamente protegido e acobertado o trabalho dos seus bons policiais. Sabe quem é que não tem mecanismo jurídico de resposta da polícia? Venezuela não tem, Irã não tem, mas isso não é referência para a gente. Isso não pode ser o padrão que o Brasil quer seguir. Ou isso não pode ser aquilo que a gente deseja por nossos bons policiais, até porque a gente está vivendo uma guerra. E se o país vive uma guerra, ele precisa respaldar o máximo possível os seus policiais. Então, essas são as propostas de mudança, essas são as propostas de alteração no Código Penal para o Instituto da Legítima Defesa dos Excludentes de Ilicitude. Tem uma série de outras propostas que, claro, ao longo das próximas lives a gente vai discutir. E aí deixa eu fazer aqui uma outra análise. Eu escutei muita gente, eu vi muita gente mandando até direct e tal, falando assim, falando que a gente precisava ter cuidado porque polícia não estava preparada para receber poder. Eu escutei demais gente comentando isso. Polícia não está preparada para ter poder no nosso país. Eu não sei qual é o tipo de polícia que você vê. Eu não sei qual é o tipo de polícia que você conhece. Mas eu vou lhe falar uma realidade de um cara que é professor há mais de 20 anos e de um cara que conhece umas 2 gerações de policiais, ou por amizade ou porque foram alunos. E eu vou lhe dizer qual é a cara da polícia hoje, para quem não sabe, tá? Porque as pessoas só pegam os maus exemplos, as pessoas só pegam o lado ruim, as pessoas só pegam o que não presta e tomam o que não presta na polícia como se fosse referência. E eu sempre digo, tem professor de bem e professor bandido, médico de bem e médico bandido, gari de bem e gari bandido, engenheiro de bem e engenheiro bandido, artesão de bem e artesão bandido, policial de bem e policial bandido. Isso não faz parte da polícia, isso faz parte do gênero humano.
Mas eu não posso admitir que a maioria dos professores sejam bandidos, ou que a maioria dos médicos sejam bandidos, ou que a maioria dos garis sejam bandidos, ou que a maioria dos engenheiros sejam bandidos, ou que a maioria dos artesãos sejam bandidos, concorda? Então eu não posso presumir que a maioria dos policiais sejam bandidos. E sabe qual é o tipo de polícia que a gente tem hoje, dos jovens policiais? Eu vou lhe dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, tem um grande amigo meu, que ele foi meu aluno na época, ele era aspirante CFO e hoje ele é tenente-coronel. O cara é formado em segurança pública e em direito, tem mestrado em segurança pública e direito, é um dos maiores especialistas que eu conheço em história do cangaço. Pouca gente conhece trabalho policial como ele, e quando ele dá aula para os alunos dele, ele dá aula para os alunos dele para que os alunos dele saibam como interagir com a coletividade da forma mais próxima possível. Essa é a polícia que a gente tem hoje. Tem um delegado aqui que, independente dele ser meu amigo, é um dos delegados que eu mais admiro o Brasil afora, que é o Paulo Furtado. O Paulo Furtado hoje está na Draco. Sabe o que Paulo Furtado fazia? Quando ninguém fazia isso, ele fazia tentativa de conciliação na delegacia. Paulo Furtado reconhecia excludente de ilicitude. Você chegava na delegacia que ela era titular, da delegacia da Mostardinha, era fora do comum nível de organização que você tinha lá. Pronto, o Tiago, Delta Tiago, um jovem delegado de polícia, um brilhante delegado de polícia. Eu posso dizer que Delta Tiago, com aquela bagagem de conhecimento que ele tem, com aquele nível de conhecimento técnico jurídico que ele tem, com aquela capacidade de reflexão aprofundada sobre os institutos do direito, ele não sabe aplicar o direito e ele não merece resposta enquanto delegado. Pelo amor de Deus. Eu cheguei no CFO Bombeiro aqui de Pernambuco e o coordenador do curso é pós-doutor em antropologia. E eu estou falando Pernambuco, que é a realidade mais próxima aqui da gente. Eu seria capaz de citar aqui para vocês 40 ou 50 casos de ex-alunos meus que são policiais tão ilibados que são convidados para sair do seu estado da federação e irem trabalhar em outro estado. Tem o Jofferson, pronto, o Jofferson foi meu aluno. Hoje o cara é professor de direito, é um dos mais operacionais policiais civis do Piauí, e na hora que foram fazer os Jogos Olímpicos no Brasil, que precisaram de gente especializada, foram buscar ele no Piauí. Essa é a face da polícia. Eu dou curso aqui para o pessoal que ia fazer CFO, que foi fazer CFO aqui, o nível de compreensão que aqueles caras tinham do direito interno. CFO é concurso interno da polícia militar. Deixava assim muito advogado, muito jurista, muito juiz no chão. Essa é a polícia. É uma polícia que só precisa que a sociedade acorde e pare de bater palma para bandido. É uma polícia que só precisa que a sociedade acorde e dê o mínimo. Isso aqui que foi proposto em termos de resguardo do trabalho policial é o mínimo minimorum. O mínimo minimorum. Poderia ter ido muito mais além, mas já é uma transformação gigantesca para tirar dos nossos bons policiais aquele peso terrível de qualquer passo fora daquela regrazinha, ainda que o mundo esteja se acabando nas suas costas, ele poder ser punido. Então, o nível das nossas polícias hoje está muito, muito, muito alto. E respaldar os bons policiais é dar poder no sentido de respaldo jurídico a quem precisa. E a quem precisa muito. Beleza? Tranquilo? Bom, eu não consegui ler as mensagens de vocês, mas aí estou à disposição agora para tirar dúvidas. A gente tem mais uns minutinhos aqui para que eu possa interagir. Eu sempre gosto quando vocês perguntam. Durante a transmissão não adianta perguntar, porque eu não consigo ler. Lembrando a vocês que se tudo der certo amanhã, eu vou comentar sobre a parte da execução antecipada da pena, tá? Foi proposta aqui a mudança na lei das execuções penais e no Código de Processo Penal para acabar com aquela celeuma se pode ou não ter execução da pena antes da sentença transitar em julgado. Renato Duque, manda um salve para a PM Minas Gerais, um salve para os guerreiros da PM de Minas Gerais aí. Amadeus, quero desconto no JUS 21, manda um direct que eu lhe dou um desconto, pode ficar à vontade. Valeu, aqui na cidade de Itabuna, Bahia, temos a Catiana Amorim, sim, tem um policial militar, cara, ele mora no Crato, eu vou ficar, Jackson, o nome dele. Pô, o menino é um gênio.
é PM, trabalha lá no Crato, o cara é um gênio. Disseram para mim, eu não tive a oportunidade de apertar a mão ainda, mas disseram para mim que o delegado do Crato foi meu aluno também, todo mundo elogia demais. Ó, o Silva Filho aí mesmo, que eu já troquei uma ideia com ele, operacional pra caramba. Enfim, as polícias são efetivamente, hoje estão se aprimorando. O Erivaldo também quer, vocês querem desconto no Jus 21, né? Manda lá um direct que a gente desenrola para vocês, eu mando um desconto para vocês aí, principalmente para as nossas carreiras policiais. Vai haver um congresso de penal aqui em Recife esse ano? Vai. Paulo Furtado está organizando, eu acho que é no mês de maio, 24 de maio, se eu não me engano, é um congresso das polícias civis do Brasil. O Paulo está organizando e eu vou palestrar lá. Tiago Penteado, parabéns, valeu Tiago, um abraço para você. PLGG, vem comer um peixe aqui no Pantanal. Rapaz, eu vou, Pinheiro, eu dou maior valor a peixe, mas um dia eu fui comer um peixe aí no Pantanal, fizeram um peixe com um negócio que eu não sei o nome, que minha boca ficou dormente. Pensa num negócio aí que a boca ficou dormente. Nascimento, em Sergipe temos a delegada Daniele Garcia. Rapaz, no Rio Grande do Norte o cara era policial militar, ele foi até eleito agora, eu acho que deputado, se eu não me engano é Stevenson o nome dele. O cara fez um trabalho brilhante lá na Lei Seca. Se alguém lembrar o nome dele, vê se é Stevenson mesmo ou se eu estou equivocado com o nome do cara. Você, delegada, gostaria de ter a gravação desta live. Eu vou postar no meu canal no YouTube, tá? Procura lá no YouTube, Giovanni Moraes, eu vou postar daqui a pouco. Cadê? Deixa eu ir para o final. O professor vai falar das alterações propostas por júri? Vou. Hoje não, vou falar eu acho que na quarta-feira. Pronto, a Rose está dizendo que é o Stevenson. Pelo pouco que eu li sobre ele, parece que ele fez um trabalho brilhante lá. Não tem esse de abrir para ninguém não na Lei Seca. E tá certo sim, não tem que abrir para a Lei Seca. A Lei Seca aqui em Pernambuco funciona também, não como deveria, mas funciona. Beleza? Valeu, crianças. Um detalhe aí, fica ligado. Amanhã, se tudo der certo, eu vou falar sobre essa história da execução da pena depois de sentença em segunda instância. Na quarta-feira eu vou falar sobre o Tribunal do Júri aqui para vocês. E se você gosta aí, está gostando dessas transmissões, me faz um favor. Se você está assistindo no YouTube, se inscreve no canal e eu vou dar um print no final e vou postar no meu Instagram. Se você puder, vai lá no Instagram e faz um comentário com um app, porque o Instagram está limitando muito agora e na hora que você comenta na postagem, você ajuda o Instagram a mostrar essa postagem para mais pessoas. Se você curte o nosso trabalho, se você curte as ideias, se você acha que essas ideias precisam ser difundidas, me ajude nesse ponto. Quando eu terminar a live, eu dou um print na tela e posto no Instagram e tudo que você comentar lá ajuda o Instagram a mostrar a própria live para mais gente. Beleza? Tranquilo? Novo de loja? Então vamos embora. Valeu, crianças. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.